pessoal, vamos gravar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a relação da economia com direito. Economia e direito estão imbricadas na sua origem. Não podemos admitir de forma alguma que essas matérias sejam analisadas de forma estanque, de forma separada. Veja, por exemplo, quando um cidadão se dirige a uma loja, se dirige ao mercado e vai adquirir um bem e um serviço, obviamente que ele está lastreado, ele está respaldado pelo direito, pela legislação. Por exemplo, se você adquire um automóvel, um carro, por exemplo, nessa relação econômica, você assina um contrato. Nesse ato em que você assina um contrato, o direito está presente, você se submete à norma, se submete à teoria dos contratos, se submete a algumas cláusulas presentes naquele contrato que vai fazer com que você assuma um ato econômico e um ato jurídico. Então, não podemos admitir que a ciência econômica e a ciência do direito estejam separados. Muito bem, se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 48 da Constituição Federal, lá está falando, lá versa sobre a política monetária. Por exemplo, no artigo 145 ao 156, também está falando sobre uma política econômica, uma política macroeconômica, a política fiscal. Nós temos diversos exemplos, como, por exemplo, as agências reguladoras, já que nós vivemos numa economia de mercado, nós precisamos de agências reguladoras para que regule a concorrência pura, a concorrência perfeita entre os agentes econômicos. Então, pessoal, temos que sempre lembrar que direito e economia caminham junto. Por exemplo, um outro artigo da Constituição, artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, fala sobre a livre iniciativa, o pleno emprego, fala sobre a livre concorrência, fala sobre a defesa do ambiente. Por exemplo, empresas que agridem o meio ambiente. Nós podemos citar, por exemplo, o caso da Samarco ou da Vale do Rio Doce, em Mariana, aquele acidente que chamou a atenção do mundo, onde uma cidade inteira foi dizimada. A história de uma cidade foi dizimada. Então, pessoal, ali houve uma agressão ao meio ambiente que será contestado pelo Código Ambiental. Houve uma agressão à empresa Vale do Rio Doce. Ela está sendo punida, ela vai ser responsabilizada pelos seus atos. Então, para a gente encerrar essa parte aqui sobre direito e economia, não podemos esquecer: economia e direito são irmãs siamesas. Agora partiremos para o conceito de economia. Economia é a ciência social que estuda a distribuição, o consumo dos bens e serviços que satisfazem as necessidades humanas, cujo objeto é a escassez. Não haveria sentido nenhum de existir a economia, por exemplo, se não houvesse a escassez dos fatores de produção, dos recursos produtivos. Então, não podemos esquecer: economia é a ciência social que estuda a distribuição, o consumo, a produção. E o objetivo maior é a satisfação das necessidades humanas. Então, pessoal, hoje ficaremos por aqui e depois gravaremos outro vídeo para que vocês possam estudar melhor. Um abraço.